amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e também a pastora Silvana. Estamos juntos hoje, você sabe, porque não é dia do Pão Nosso, é dia do quadro Respostas. Dia que nós falamos aí com os nossos seguidores, nossos amigos, irmãos, que enviam perguntas, questões bíblicas, teológicas, e nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, ok? Então, quadro Respostas, né? No seu canal, a Palavra Responde. Muito bem, antes de falarmos da nossa questão de hoje, como sempre tenho feito, apresento aqui para vocês o meu espaço no Hotmart, uma plataforma de produtos digitais, e-books no caso. Eu tenho ali cerca de 30 títulos e eu acredito que um deles pode abençoar a sua vida. E se você adquirir esses livros, também está investindo aqui em nós, nos abençoando também no nosso trabalho e ministério. Tá bom? Então fica aí, o link está aí na sua tela, visita lá, dá uma olhadinha, vê aquilo que pode ajudar a sua vida espiritual. Pergunta do dia. O que será que temos aí hoje, né? Sabemos o que nós temos de perguntas aí. Vamos mostrar para vocês a pergunta e depois a gente vai discutir um pouquinho. A pastora Silvana vai ler a pergunta e falar com vocês também quem é que enviou. A pergunta foi enviada pelo Herculano Bataglin. A pergunta é: os dias da criação foram dias normais ou eras? Os dias da criação foram dias normais ou eras? Essa pergunta, volta e meia, ela aparece, né? Alguém envia aqui para a gente conversar sobre isso. E eu falei um pouco desse assunto, não nesse sentido das eras exatamente, na pergunta 35, né? Respostas 35 tem lá um pouquinho deste assunto. Talvez você possa até complementar, né? Assistir os dois vídeos e assim juntar informação para compreender a questão da criação. Muito bem, né? Esse é um assunto que divide opiniões, e não é de agora, tá? As questões aí de opiniões diferentes sobre a interpretação dos dias de Gênesis vêm desde o começo da igreja. Desde o início lá, né, nos primeiros séculos já tinha gente que entendia de uma forma e outros que entendiam de outra. Eu coloquei aqui um óculos 3D e eu vou passar para vocês aquilo que é a minha opinião sobre o assunto, tá? Mas também eu trouxe aqui um pouquinho de pesquisa para dar abrir o assunto, né? Deixar você com mais informações e você também poder tomar a sua decisão que acha mais cômodo para você seguir, crer e explicar até para os seus alunos, para aqueles que compartilham contigo a palavra de Deus. Algumas considerações iniciais importantes. Primeiro, nós temos que nos lembrar que temos dois períodos de criação, tá? Eu não estou falando de duas narrativas, estou falando de dois períodos de criação mesmo. Quais? Nós temos a criação global. Até é estranha essa palavra global aqui, eu devia ter trocado. Vamos falar assim, da criação universal, que está lá no Gênesis 1:1. O Bereshit bara Elohim, né? Ou seja, no princípio criou Deus, né? Depois ele termina, né? Os céus e a terra. Quanto tempo durou esse no princípio aí? É consenso para os dois lados de opiniões que é um tempo indefinido, indeterminado. Não sabemos quanto tempo isso durou. Esse é o primeiro período. O segundo período é o período da formação da Terra, efetivamente, do nosso planeta aqui. E aí nós temos então os dias da criação, né? Gênesis, que vai do capítulo 1, versículo 2 até o 26, e depois tem uma síntese no capítulo 2 também. É aqui que está a questão. Isso aqui foi um período de tempo definido ou indefinido? É aqui que surge, então, se divide, melhor dizendo, as opiniões. E como harmonizar isso, né, com a ciência? Né? Porque a ciência fala de eras. Se são eras, não são dias de 24 horas. Se são dias de 24 horas, como explicar algumas coisas de fósseis e outras coisas que nós temos aí evidenciadas pelo mundo científico? Vamos falar só um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Não vou aprofundar aqui a situação, mas vamos lá, vamos falar um pouco do tema e ver o que a gente consegue aprender. Então, olha só, então, a formação da Terra, nós temos duas linhas de opinião.
a interpretação literal com dias ordinários, dias comuns. E a interpretação alegórica, onde se fala em períodos de tempo. Tá? Essas duas questões. Vamos falar um pouquinho da literal. Tá? Como que entendem aqueles que interpretam os dias da criação como dias comuns? Eles entendem que esses dias são dias de 24 horas. Né? Então, a formação da Terra em dias ordinários de 24 horas. Isso é sustentado pelos críticos textuais, aqueles que estudam a língua hebraica. E analisando a língua hebraica, eles chegaram a essa conclusão, analisando dentro da Bíblia as ocorrências do vocábulo Yom. Que vocábulo é este? Yom, né, tem aqui a forma hebraica dele, ele significa dia. E essa palavra ocorre nas Escrituras 2.300 vezes, sendo 1.450 no singular e 850 no plural. E Yom tem 5 significados que aparecem dentro do texto bíblico, cada um na sua quantidade aí, eu não vou detalhar isso. Yom pode significar período de 24 horas, e é onde então a interpretação literal se apoia. Mas ele pode significar também conceito vago ou geral de tempo, período de luz no ciclo de um dia ou noite, um ponto específico no tempo e período de um ano. Então, Yom tem esses 5 significados e eles aparecem no texto bíblico algumas vezes, tá? Dentro daquelas 2.300 vezes que eu citei para vocês. Por que então os críticos falam que Yom, né, eles usam esse significado de 24 horas para a criação? Pelo seguinte, que toda vez que o vocábulo Yom ele aparece modificado pelo número cardinal, como acontece na criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele significa período de 24 horas. Não só no Gênesis, mas em outras ocorrências também. E as palavras tarde e manhã, acompanhadas ou não do vocábulo Yom, elas também significam períodos de 24 horas. Essa é a base, então, primária, né, da visão literal, da interpretação literal. Eles vão em cima do texto hebraico. Agora, vamos perguntar algumas coisas aqui. O dia, né, ou melhor, Deus pode ter criado um mundo em 6 dias? Pode. Claro. Você acha, pastora Silvana? Pode. Pode. Não tenho dúvida alguma sobre isso. Que ele poderia ter criado um mundo, eu não vou falar em mágica aqui, porque com Deus não existe mágica. Né? Mágica é engano, é falso. E Deus é verdadeiro. Mas ele poderia criar, num toque dele, criar todas as coisas? Bem. Com certeza. Não há dúvida quanto a isso. Se ele for olhar algumas coisas da criação, dá até para embasar esse pensamento. Por exemplo, Deus criou o homem pronto, né, para ele dar início a toda a humanidade. Percebeu? Quando Deus forma o homem, ele está prontinho já para dar sequência aí e formar os 7 bilhões de seres humanos que nós temos no mundo hoje. Deus criou a natureza pronta para cobrir toda a terra. Ele fala, produza a terra. Então estava tudo prontinho para explodir aí, ser essa coisa linda que nós vemos aí na floresta amazônica, nossa mata atlântica, cerrado, né? E tantos outros biomas que existem no mundo afora. Deus criou a fauna pronta para encher a terra. Deus não criou todos os animais da terra. Ele criou, mais ou menos, na ideia lá do Gênesis. Os casais, né? Como fez o homem. Pronto para começar a se desenvolver, multiplicar e encher toda a terra. Então ele pode ter feito a mesma coisa com o planeta. Criado tudo, né, rapidamente ali, como fez com o homem, com os animais, etc. E para se desenvolver a partir deste ponto. Então, não há dúvida quanto a isso. No entanto, se nós vamos tentar falar Gênesis versus ciência, aí surge um probleminha. Qual o problema? Que as eras que a ciência relata, dentro da interpretação literal, elas ficariam apenas para a criação universal, né? Eu chamei aqui de global, mas estou trocando, tá bom? Ficariam apenas para aquela parte no princípio. Quando a Terra é formada até o ponto de ser sem forma e vazia. Portanto, a Terra não tinha fauna e nem flora. Como explicar, então, o registro fóssil? Que hoje é encontrado abundantemente no nosso mundo. E se atribui a ele idades assim, muito antigas. Como explicar isso?
E como os signatários, então, da interpretação literal explicam o registro fóssil? Aí entra aquilo que eu comentei com vocês. A resposta 35, onde eu tratei da teoria da lacuna, onde eles afirmam que teria havido uma criação original, a queda de Satanás destruiu tudo, houve uma recriação, né, do mundo. Ali eles se acomodam à questão do registro fóssil, embora hajam muitas dificuldades naquela teoria, conforme eu comentei lá atrás. Dá uma olhadinha, tá bom? Então, isso é a interpretação literal. Agora, nós temos a interpretação alegórica. E se você me perguntar, Sidésio, você é mais favorável à literal ou à alegórica? Eu, na minha opinião, acredito, né, assim, que a interpretação alegórica ela é mais equilibrada na sua forma de ver as coisas. Mas é importante dizer também, queridos, que esse conhecimento aqui, ele não vai influenciar na nossa vida espiritual, não vai influenciar na nossa salvação. O que nós não podemos, como alguns grupos têm feito, é pegar a interpretação alegórica, por exemplo, para acomodar teoria de evolução, darwinismo. Aí nós estamos contradizendo a palavra de Deus e existem implicações, né, espirituais nesse ponto. Enquanto não se desvia da palavra, é só uma interpretação de tempo, cada um escolhe aquela que melhor lhe convém, ok? Então, eu escolhi a interpretação alegórica. E o que dizem, então, aqueles que interpretam alegoricamente os dias da criação? Bom, eles vão falar em períodos de tempo, e não em dias de 24 horas. Logo, um tempo de criação indefinido, tá? E outra coisa interessante, que existem aqueles que acusam quem interpreta a criação alegoricamente de estarem aí acomodando justamente a teoria da evolução, como se esse pensamento fosse algo recente. Não é. Desde os dias dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Aquela geração que viveu logo depois dos apóstolos. Orígenes, por exemplo, já havia a interpretação alegórica dos dias da criação. Eles já escreviam sobre essa questão. E qual a base da interpretação deles? O mesmo vocábulo, ion. Não é interessante isso? Por que é o mesmo? Vamos lembrar do significado de ion, né? Que eu apresentei para vocês aqui, aquela coisa da ocorrência dos significados. Relembrando, só que em vez de se apoiarem num dia de 24 horas, eles se apoiam no conceito vago ou geral de tempo, que também é um dos sentidos, dos significados de ion dentro das Escrituras. Vou te mostrar um exemplo só disso, tá? Pastora Silvana, leia por favor aqui Êxodo 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Olha só que interessante. Então, lá no livro de Êxodo, Moisés, né, falando do povo de Israel, né? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Queridos, percebam como aqui é uma linguagem bem humana. Olha como é que ele termina. Descansou e restaurou-se. Quem disse que Deus precisa de descanso? Quem disse que Deus se consumiu na criação? Percebe como a linguagem aqui ela tem um propósito? E o que Moisés está estabelecendo ali? A guarda do sábado. Tá? Então, em 6 dias, criou. Agora, olha Gênesis 2,4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No dia. E pega lá a língua hebraica, você vai ver que lá no hebraico, aqui são 6 ions, e aqui é no ion. Ora, são 6 ou é um dia? É por isso que ion tem significados diferentes dentro das próprias escrituras. Percebem? Estou dando apenas um exemplo para vocês aqui. Então vamos lá. Então a Terra, nós percebemos também, e os dois dados concordam nisso, ela não foi criada de uma forma instantânea. Gênesis 1:2, pastora. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Terra já estava criada. Não importa a interpretação que eu siga aqui, perceba que a Terra estava criada quando ela começa a formação dos dias, a formação dos outros elementos sobre ela. Então não foi criada de forma instantânea. Isso é ponto. Ela já existia no momento que começa a formação. Então, aquele versículo,
ele descreve o estado original da Terra e passa a descrever depois, né, na sequência, a formação do planeta. Ou seja, a criação das estruturas necessárias para abrigar a vida, primeiro, e depois as criaturas que nela habitariam, culminando com a criação do homem. Tá? Então vamos pensando aqui. Então, como eu falei lá na resposta 35, na interpretação alegórica, nós enxergamos, eu enxergo um processo semelhante à formação do homem. Nossa formação. O óvulo aqui fertilizado, perceba, a parte sólida, vamos dizer assim, que é envolta em água, ali no útero, e vai passar por um processo de formação em cada etapa aqui, né, estágios diferentes, né, vai acontecendo até chegar à idade adulta. E importante, toda a informação da idade adulta, cabelo, olhos, altura, tudo está aqui. Tá? Já está registrado aqui no óvulo, não precisa ser acrescentado mais nada, é só o desenvolvimento natural e por etapas, né? Nascimento, crescimento e assim por diante. Então, os dias da criação seriam esses processos necessários ao que o planeta fosse se acomodando, e em cada etapa Deus vai dando start para que as coisas aconteçam, até chegar à etapa final, a maturidade do planeta, vamos dizer assim. Então, os dias são um período de tempo necessários para o desenvolvimento da Terra. Ora, onde ele baseia isso aqui? Na vida humana, no processo da redenção, por exemplo. A redenção não aconteceu assim. A redenção é um processo longo, muito longo. Quando nós nos convertemos, nós não somos transformados em um dia, nós somos libertos em um dia. Mas a transformação completa não. Por isso existe uma palavrinha chamada santificação. Né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós estamos num processo de formação. Então a redenção se forma, a vida humana ela é um processo, a terra, queridos. Vocês viram alguns dias atrás aí uma catástrofe no Brasil. As queimadas no Pantanal. Devastou o Pantanal. Só que todo mundo, né, fez o maior auê mostrando o que está acontecendo nas queimadas. Ninguém foi mostrar o que está acontecendo no Pantanal agora, depois que começaram as chuvas. Está tudo coberto de verde novamente. A terra está, óbvio, vai demorar um tempo, mas a terra ela se recompõe, porque Deus disse, produza a terra, ela é capaz de gerar um outro processo. Chernobyl, uma reportagem ontem sobre Chernobyl, onde teve aquele acidente nuclear, acho que em 86, se me falha a memória, não lembro quando foi, mostraram a cidade, as casas no meio do mato, totalmente, virou floresta. No meio do mato você encontra as casas cheias de árvores, relva, subindo ali no meio da floresta. Percebe? Então a terra produz, ela se recompõe, num processo que foi preparada para isso lá no início da criação. Sempre processos, etapas. Por que Deus trabalha assim? Porque ele resolveu fazer dessa forma, essas coisas, ele não precisava ter feito dessa forma. Ele poderia ter feito diferente. Como falei, o que impediria ele de fazer tudo num toque? Nada. Mas a gente vê o processo acontecendo de N maneiras no mundo. E dentro da interpretação alegórica, tem uma outra questão. Aquelas eras relatadas pela ciência são acomodadas tanto no período da formação universal, tá? Lá no princípio, quanto também cabe dentro do período dos dias criativos. Que aí os animais não eram imortais, eles morriam, né? A terra ia para a terra e vai formando fóssil, todos morriam normalmente, não havia imortalidade dos animais, eles tinham uma vida comum, como tem até o dia de hoje. Então é uma outra forma de ver, percebe? Então, interpretação literal, interpretação alegórica. O pessoal da interpretação alegórica não joga fora simplesmente as regras gramaticais, não é isso. Eles olham para o contexto das Escrituras, como Deus faz as outras coisas, comparando com outras ações do Senhor. Então, está aí os dois pensamentos. Herculano, você perguntou, né, o que eu pensava. O meu pensamento é da interpretação alegórica, mas apresentei também a literal, né, para quem nunca parou para estudar um pouquinho sobre isso, e ter ali as duas visões, né, e poder tomar também a sua decisão do que vai crer, tá bom? Do que vai seguir os seus ensinos aí. O legal desse estudo aqui, de estudar essas coisas, que
como eu falei, por não implicar na nossa salvação, a gente pode brincar, analisar com o tempo. E onde está a importância de saber algumas coisas aqui? Parece que não tem importância, mas tem. Porque na escola, lá nas escolas, onde eles ensinam darwinismo, onde eles ensinam teoria da evolução, se nós tivermos conhecimento da criação, seja de um método, de uma interpretação ou de outro, como vamos responder? Como vamos justificar algumas coisas das Escrituras? Porque as Escrituras, elas não são ciência, mas também elas não negam o todo da ciência. Vai bater de frente com aquilo que é contrário a Deus, mas não no mais. As outras coisas, normais. E a Bíblia tem muita informação que, por descobertas pelo homem, só muito tempo depois da civilização. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Século XV, qual era a crença dos marinheiros, né? E muitos pensavam que se pegasse o navio e fosse até o fim, caía no abismo. Por quê? Cria uma terra plana. Ai, até medo de falar esse negócio de terra plana hoje, né? Deixa pra lá, não vou entrar nesse assunto não. Eles acreditavam assim, que o navio ia cair no buraco lá. Mas o que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, dizia? O Senhor está sentado sobre o globo da terra. Percebe? Então a Bíblia tem muitas informações que nós podemos sim harmonizar com a ciência, complementar, enriquecer aquilo que nós sabemos acerca de Deus, da criação dele e assim por diante. Então está aí. Esses são os meus pensamentos sobre os dias de Gênesis, era ou dias comuns. Espero que abençoe a sua vida e que ajude a discussão, pelo menos de vocês aí na sua casa, Herculano, e de todos que vierem a assistir essa resposta. Deus abençoe a todos, tá? Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, e tenham bons dias na presença do Pai. Terminando, tem aqui mais um merchanzinho, tá? O Space de Hotmart, como eu falei, comentários bíblicos. Gosto de estudar a Bíblia? Eu tenho 8 comentários aí de alguns livros da Bíblia já disponíveis lá no Hotmart. Dá uma olhada, tá bom? Deus abençoe a todos. Pastora Silvana, tudo bem? Tudo jóia. Então, Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. E essa semana tem mais respostas, tá? Vamos falar sobre um assunto complicadinho também. Falar de corpo, alma e espírito. Vem com a gente. Tchau, tchau.